Liliane, coloca para mim no telão, Tiago, capítulo 1, versículo 2. Irmão, o título da minha mensagem hoje é: como o cristão deve passar pela crise. Como o cristão deve passar pela crise. E por que eu trouxe a mensagem hoje? Por que eu trouxe esse tema? Nós entendemos, irmãos, que estamos em momentos muito desafiadores, a começar pelo nosso país. Nosso país está vivendo uma das piores crises que já existiu. Aqui no nosso país nós estamos vivendo agora. E se continuar, ano que vem não vai ser fácil. Tá? Eu tenho acompanhado, né? Eu acompanho muito a questão de política. Não que eu não sou político, não quero ser, não me meto, já recebi convite, não quero mesmo, passei na minha cabeça. Mas eu acompanho tudo que passa no país, né? Eu preciso estar informado, eu preciso saber dessas coisas até para poder passar para os meus irmãos. E o que chega até mim é que realmente o país está vivendo um momento muito complicado. E com isso, chega na casa de pessoas não cristãs, não evangélicas, e na casa de quem é evangélico. E como eu estou lidando com pessoas cristãs, pessoas que estão se achegando, né? Eu quero passar para vocês, à luz da palavra, como passar esse momento. Qual é o nosso posicionamento de acordo com a palavra, né? Qual é o nosso comportamento para passarmos nesse momento difícil, como cristão? Isso é muito importante, isso é muito necessário, tá? E eu até oriento a vocês, irmãos, vocês que às vezes falam que assim, pastor, eu realmente não gosto de política. Eu também sou apolítico, eu não sou chegado à política. Mas você precisa, no mínimo, saber o que está acontecendo no seu país. Você precisa se aprofundar um pouquinho. Amém? Você precisa. Todo dia eu dedico, no mínimo, uns 20 minutos para me poder estudar sobre o assunto e poder estar inteirado do que está acontecendo no nosso país. Em relação a todas as áreas, economia. Olha, tem situações lá dentro que, se aprovarem, irmãos, as igrejas vão ser, tacadas de frente de cara. E às vezes as pessoas não, pastor, não quero nem saber disso, eu não interesso. Mas só quando estiver chegando no nosso país uma situação complicada, aí as pessoas vão despertar e aí já é tarde demais. Foi o que aconteceu lá na Venezuela. Quando despertaram, foi tarde demais. Os pais não despertaram, os filhos sofreram. Então, por isso nós temos que estar muito atentos a isso. Jovens, estejam atentos. Homens, mulheres, estejam atentos. Não fiquem fechados, bitolados. É só Facebook, é Instagram. Parem com isso. Isso aí é só perda de tempo. Você pode sim, posta uma coisinha lá, faz uma coisinha, mas para de perder o seu tempo com TikTok, Facebook. Para de perder o seu tempo com isso. Porque isso não te alimenta e ainda, vamos dizer, desculpa a palavra, irmão, ainda emburrece a gente. Deixa a gente menos inteligente, essa é a verdade. Porque o seu cérebro ele acumula um monte de informação e ele precisa processar tudo isso. E para processar isso ele gasta energia. O que acontece? Tudo aquilo que traz prazer libera dopamina para o seu cérebro. Por isso esses vídeos tão pequenininhos, tão curtinhos, porque ele vai liberando dopamina, e o seu cérebro quer mais, porque eles são curtinhos, a dopamina é curtinha, não é algo prazeroso, né, que vem trazer algo relevante, e você fica vendo aquilo, porque aqui traz dopamina, e você fica passando, quando você vê já passou meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, naquilo, preso a isso. Dopamina barata, que não vai trazer nada para você. Melhor você exercitar a sua mente lendo um livro, exercitar a sua mente estudando alguma coisa, fazendo um curso, do que com essas dopamininhas aí que não traz nada para você. Amém, meus amados? Amém ou não amém? Glória a Deus. Já colocou lá, Liliane? Irmãos, vamos ler comigo no 3? Vamos lá. 1, 2, 3. Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações. Passa, vamos até o 4, eu acho, Liliane. Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Mais um. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Acho que dá para ir no 4. Vai até o 4.
não, já foi a 4, aquele é o 4. Então tá bom, volta lá. Volta no primeiro. Lá no 1. Não, no 1. Não, o 2, perdão, o 2. Meus irmãos, tende o que, irmãos? Tristeza? Amargura? Depressão? Não. Tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações. Irmãos, eu sei que você, lendo assim de maneira simplista, parece um absurdo você sentir alegria quando você está vivendo muita tribulação, quando as coisas às vezes não estão dando muito certo, quando você tem boletos a pagar, quando você tem que colocar comida dentro de casa e o dinheiro às vezes lhe falta de alguma forma, não é o bastante, não é o suficiente. É difícil. Mas por que Paulo falou isso? Porque Paulo, ele experimentou tribulações e ele experimentou também as coisas boas da parte de Deus. Tanto é que ele falou que assim, olha, eu sei ter muito, eu sei ter pouco, eu sei estar vestido, eu sei tudo. Aí ele diz assim, tudo eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então o apóstolo Paulo, ele tem Paulo falou isso, Tiago, ele tem autoridade para poder falar sobre isso. Meus irmãos, tem de grande alegria quando enfrentardes várias tentações. Tem de alegria, porque ele sabe que mesmo tendo provações, tentações, vai ter um momento em que Deus vai virar esta mesa e você vai viver as bênçãos de Deus. Só que muitas vezes nós ficamos deprimidos. Com a depressão vem a doença, vem síndrome do pânico, vem preocupações, você fica neutralizado, você fica amarrado, você não consegue enxergar uma bênção, uma vitória. Amém? Irmãos, eu até falo para os irmãos aqui, a Sandra sabe disso, lá em casa a gente dorme com as janelas tudo abertas. E com as cortinas tudo abertas também. Eu sei que tem pessoas que gostam de dormir, às vezes, acordar com tudo escurinho, não é isso? Às vezes não gosta? E eu prefiro colocar aquele sol batendo na cara. Diante de Deus, sério. É tudo aberto, cortina aberta, a janela aberta, a gente acorda com o sol entrando dentro do quarto, né? E a gente desperta e acabou. Por quê? Porque nesse momento parece, sabe, irmãos, que mesmo em meses de atribulações, vivendo momentos difíceis, aquilo gera em nós, sabe, uma alegria, gera em nós uma força, uma esperança de que a qualquer momento tudo vai passar. E passa. A própria neurociência já está explicando isso hoje. O que Jesus falava 2000 anos atrás, a neurociência, né, que estuda um pouco no cérebro, o que acontece? Ela já diz que quando você começa a criar na sua mente imagens positivas, a tendência para que isso venha decorrer para coisas positivas é muito grande. E Jesus já falava isso lá atrás, há 2000 anos atrás. Mas ainda, Salomão já falava que do jeito que nós nos vemos, nós somos. Se você se vê um derrotado, você vai se sentir derrotado, você vai cair, né? Mas se você se vê lá na frente, irmãos, vou contar um testemunho aqui. Esse é quando eu era mais jovem, né? Eu me lembro, quando eu era mais jovem, né? Quando às vezes estava assim, passando um momento de tribulação, um momento de provação. Vocês talvez vão achar até graça, sabe o que eu fazia? Nessa época a gente andava muito de terno, né? Aquele negócio da época dos crentes, a gente andava muito de terno. Eu tinha uma pasta, né? O que eu fazia? Eu me vestia, botava o meu terno, minha gravata, pegava minha pastinha, pegava o metrô, sabe onde eu ia? Eu ia lá para o centro da cidade. Aí eu ficava lá no metrô. Mas sabe por quê? Só para melhorar a minha autoestima. Porque naquele momento eu me sentia parte daquilo mesmo sem estar. E isso me ajudou muito a vencer muitas barreiras na minha vida. Irmãos, eu não gosto de ficar diante de Deus em ambiente que causa tristeza, que causa isolamento, que causa depressão. Eu não gosto. Diante de Deus, Deus sabe, eu não gosto disso. É por isso que quando eu chego no ambiente, eu vejo uma pessoa assim meia parada, destacada, eu tento criar uma forma de trazer aquela pessoa para o meio, né?
Eu fui numa programação agora essa semana e estava assim muito divertido, né? Mas eu tenho uma pessoa, ela é muito introvertida mesmo, é dela, é da pessoa, ela é introvertida. É aquela pessoa que ela senta no lugarzinho ali, ela fica, tá acontecendo o mundo em volta e ela tá lá parada assim, ó, olhando tudo, mas não tem assim aquela ação, né? E nesse lugar tinha sinuca, tinha totó, né? Aquele negócio, foi um momento de lazer mesmo. Aí eu cheguei para essa pessoa e falei, vem cá, você quer aprender a jogar totó? Só para eu vou te ensinar. Ah, mas não tem problema, você precisa saber, eu vou te ensinar a jogar, né? Aí trouxe a pessoa pro totó, aí ali comecei a ficar só jogando bolinha no pezinho dela, tá? Aí ela via, chutava, aí eu ia pouquinho, pã, vai, agora, vai assim, vai, joga lá. Quando eu vi, já estava a pessoa, já estava rindo, já estava coisa. Pois, por que isso? Criar ambientes propício a coisas boas. Por isso que eu não gosto de ambiente que as pessoas estão falando dos outros, que as pessoas estão... Eu fujo disso. Diante de Deus eu fujo. Porque isso me envenena, isso traz coisa para dentro de nós. É muito difícil isso. Então, essa mensagem pregando para vocês é para ensinar vocês a viver mesmo diante de tribulações, situações difíceis, vocês saberem como se comportar para que vocês consigam passar com menos danos. Eu não estou falando que vocês não vão passar por momentos difíceis, mas se passar, vão chegar do outro lado com menos dano. Porque Deus tem uma maneira, irmão, de provar a gente. Deus, Ele não nos livra do problema. Ele nos livra dentro do problema. Para você ter alguma coisa a aprender. Você vê, Deus livrou Mesaque, Sadraque e Abednego da fornalha de fogo. Deus livrou eles de lá. Mas Deus livrou lá dentro? Lá dentro. Eles passaram. Eles precisavam viver aquela experiência. E Daniel? Deus livrou Daniel da cova dos leões? Antes. Deus podia ter feito várias coisas. Mas Deus permitiu Daniel cair na cova. Para que ele pudesse ver assim, olha, meu filho, você pode estar aonde você estiver. Você pode estar no palácio, como você pode estar dentro de um buraco. Eu estou com você aonde você estiver. E eu não te abandono. Eu não te abandono. É assim que Deus nos ensina, irmãos. Por isso Tiago falou, irmãos, tenha alegria quando tiver tribulação, porque alguma coisa boa vai acontecer. Vocês vão passar, os Senhores estão com vocês. E vocês vão sair disso. E vão ver a vitória. Amém? Deixa eu correr. Glória a Deus. Então o tema é esse, irmãos. Como o cristão deve passar pela crise, né? Irmãos, a crise, ela revela quem está no controle do nosso coração. Quando você está em crise, né? Vai ser revelado em você quem está no controle do seu coração. Se é você, se são as suas emoções, ou se é o Senhor. Porque se é você, você vai quebrar a cara, porque nenhum esforço humano vai mudar o que você está passando. Né? Você, quando eu falo esforço humano, é quando você está querendo fazer sozinho. Mas quando você traz Deus para o seu projeto, aí você vai usar o seu esforço, vai usar sabedoria e conhecimento, e Deus vai te abençoar. Amém? Então a crise revela quem está no nosso coração. Amém? E nós entendemos, primeiro, que o cristão, ele não é dominado pela crise. Ele não é dominado pela crise. O cristão não é dominado pela crise. Olha para esse irmão e fala assim, meu irmão, você não pode, fala para essa pessoa aí do seu lado, fala assim, ó, você não pode ser dominado pela crise. Não deixe a crise te dominar. Você não pode, tá? Eu quero trazer aqui, primeiro, o comportamento, irmãos, de quem ainda não teve o encontro com Jesus. Quem ainda não se decidiu por Ele. Às vezes está mesmo no mundão, né? Está sozinho. Aí quando chega a crise, o que acontece, pastor? Quando a crise chega, quem não tem Cristo, costuma o quê, pastor? Primeiro, quem não tem Jesus, desesperar-se. Primeira coisa com uma pessoa que não é cristã, que ela não tem Jesus no controle da sua vida, ela se desespera. Ai meu Deus, é 15 mil, é 20 mil,
é 1.000, é 2.000, é 30 mil. Como é que eu vou pagar isso? Ai meu Deus, os boletos, já são 5 boletos, não consegui pagar nenhum. Entre desespero, irmãos, a pessoa fica num estado emocional tão destrutivo, tão ruim, que ela trava. Ela não consegue sair do lugar, ela não consegue resolver mais nada. Por quê, pastor? Porque ela não sabe lidar com a crise. A primeira coisa que vem é o desespero. Ela fica desesperada. Ela fica desesperada. Por quê, pastor? Ela não sabe lidar com isso. Mas vocês vão aprender hoje. Amém? A segunda coisa que acontece com essa pessoa que não tem Jesus, não tem Cristo, irmãos, ela perde a esperança. Ou seja, ela se entrega, ela fala que assim, meu Deus, não tem mais jeito. Porque está acima da minha capacidade. Só que você se esquece que é justamente isso que Deus permite. Para quê? Para que você entenda que é Ele que vai fazer. Que já saiu das suas mãos, não tem mais nada a ver com você. Você sabe que humanamente falando, você já não consegue mais. É aí que entra o Todo-Poderoso. O único que pode fazer alguma coisa. O único que pode fazer. É aí que entra ele. Né? Eu me lembro, irmãos, de um momento de crise muito grande que eu passei. E eu me lembro que eu enfiava minha cabeça embaixo de uma mesa e falava com o Senhor, muda o quadro da minha vida. Muda o quadro da minha vida. Muda o quadro da minha vida. E nessa época eu estava fazendo a obra de Deus lá em Itaburaí. Muitas pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, sabe, aquele negócio todo. E eu estava vivendo uma crise financeira e coisa muito difícil mesmo, muito difícil, estava complicado. Aí Deus criou uma situação, né? Eu fui fazer um curso, aquele negócio todo. A história é longa, não vou contar porque é muito longa, vou resumir. E final, eu fui parar na Ford, fui trabalhar na Ford do Brasil. E lá na Ford eu comecei como ajudante mesmo, assim, né? E Deus, em 2 meses, Deus me honrou. Eu fiz uma prova na Ford, eu me tornei credenciado e depois fiz outro, me tornei até credenciado da Ford em todo o Brasil. Muito bem. E Deus melhorou o meu salário, né? Eu dei um salto de um salário pequeno para um salário alto, na época, né? Eu fui uma das primeiras pessoas a ter computador, né? Que é celular, assim que saiu o celular, eu tive celular. Né? A primeira coisa que fiz com o meu primeiro salário foi comprar um guarda-roupa de 10 portas para a pastora Sandra, de Casa Bahia. Chegou um cartão para mim de cliente preferencial da Casa Bahia, logo depois assim, aquela benção. E vivendo esse momento meu, eu fui conversar com Deus. Eu falei, Senhor, por quê? Que às vezes, quando as pessoas, nós estamos no mundo, às vezes algumas coisas acontecem positivo. Mas quando a gente entra para a tua casa, na tua obra, a gente começa a trabalhar, Senhor, parece que as portas se fecham. Sabe, acontece umas coisas que a gente não entende. Fala assim, meu Deus, a gente aceitou Jesus. A gente parece que a coisa vai melhorar. Pensando assim, né? Irmãos, eu estava no meu quarto diante de Deus. Eu escutei um brado. O Senhor falou que assim, ó. Isto é para os meus servos se esvaziarem de si mesmo. Porque enquanto eles tiverem um centavo no bolso, eles vão depender daquele centavo. Eles vão depender daquele pai. Eles vão depender daquela mãe. Esquece que sou eu, que é eu que posso mudar a vida deles. Irmão, depois que eu vi isso, eu aprendi a depender totalmente de Deus. Até hoje, eu sou dependente de Deus. Eu já vivi experiências maravilhosas. O meu primeiro carro, eu não tinha carro, foi o Senhor que me deu. O Senhor enviou uma pessoa no meu trabalho, essa pessoa me chamou para ir na cadeia, que era em Bangu. Na hora eu retruquei, falei, poxa, cara, em Bangu, é muito longe, não, vão comigo, poxa, vou lá. E depois te deixo em casa. Eu falei, então tá bom. Aí, entrei lá, saímos de um lugar muito coisa e fomos para casa dele. Aí, quando chegou lá, ele chega, irmãos, ele chama a esposa dele, o nome da esposa dele é Selma, o nome dele é Samuel, meu amigo, né? Nessa época, eu estava fazendo obra lá em Itaburaí. Ele vem com a chave do carro, na época, numa Fiat Premium, vermelha. E ele fala que assim, eu era presbítero, assim, presbítero, esse carro que está na garagem, o Senhor mandou eu te dar. Irmãos, é para você que ele tem visto o seu esforço, o sacrifício lá naquele lugar. E esse carro é seu. Eu conversei com a minha esposa, ela concordou, esse carro é para você. Eu falei, que isso? Esse carro é seu. Cara, eu falei, não, que isso, cara? Tá me dando um carro?
Sim. E ele foi e me deu o carro. Tanto é que na época eu cheguei em casa, a Sandra, que carro é esse, Gilmar? Eu falei, Jesus me deu. Que Jesus te deu, Gilmar? Para com isso, pessoa que eu estava brincando. Eu falei, não, Sandra. O Senhor usou Samuel me deu esse carro. Meu primeiro carro foi o Senhor que me deu. E eu já vivi experiências maravilhosas com Deus, irmãos. Vivendo embaixo da dependência de Deus. Por isso que eu falo para vocês. Viva a experiência, as suas experiências. Não viva dos outros, os testemunhos que você vê na televisão. Não, viva as suas. Mas para você viver as suas, você precisa se tornar realmente dependente. Eu falo, Senhor, eu dependo do Senhor para tudo. Eu vou fazer a minha parte, mas eu preciso que o Senhor me auxilie. Eu preciso que o Senhor me ajude. E deixar Ele agir na sua vida. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então a pessoa que não tem, ela perde a esperança. Outra coisa que a pessoa faz quando ela perde tudo, irmãos, quando ela começa a não ter crise, quando ela entra na crise, é reclamar de tudo. A pessoa passa a ser um murmurador. Ela reclama o tempo todo. E ela não sabe que esse nome reclamar é clamar duas vezes pelo mesmo problema. É você atrair mais do que você quer se ver livre. Quando você fica murmurando, reclamando, Deus, irmãos, permitiu que um povo ficasse no deserto 40 anos por causa da murmuração. Então nós precisamos, irmão, buscar em Deus o autocontrole, uma inteligência emocional, para parar de reclamar, parar de ficar o tempo todo, ai meu Deus, esse dinheiro, esse salário de fome, por isso que o salário de fome, que você fica dizendo que o seu salário é de fome, que o seu salário é pouco, que o seu salário não dá para nada. Querido, pegou esse saláriozinho, que seja o salário, e fala assim, Senhor, eu consagro a Ti o meu salário, no nome de Jesus, porque eu sei que o Senhor vai multiplicar. Separa o que é de Deus, fala, Senhor, eu vou deixar de pagar algo, mas eu vou separar isso aqui, porque isso aqui não me pertence. Eu não posso pagar algo com dinheiro que não é meu. Isso aqui, Senhor, é da Tua obra, é os 10% do meu dízimo, Senhor. Vou te separar aqui, eu ganhei 1.200, eu vou tirar 120 e vou colocar, porque eu sei que o Senhor vai abençoar os meus 90% e não os meus 100%. Só que às vezes as pessoas não entendem. Ah, pastor, eu não posso dar porque eu não tenho. Você às vezes não tem porque você não dá. E eu não estou pregando nem sobre oferta, irmãos. Eu estou só explicando a importância que é de você depender totalmente do Deus que você serve. Porque senão não faz sentido ser cristão, irmãos. Foi Ele que falou isso. O Senhor Jesus conquistou todas as coisas na cruz para a gente. Está lá no celeiro dele. E é alcançado com fé. Crendo de verdade que Ele pode fazer. E a quarta e última coisa que uma pessoa que não tem Jesus, ela faz, o que é, pastor? Tomar decisões precipitadas. No ardor das coisas, tomar uma decisão. É empréstimo, é isso. Pega empréstimo pagando a 30% a agiota, quando vê, ai meu Deus, eu vou morrer. Eu vou fazer isso. Não. É porque você está tomando decisão precipitada, você não está aprendendo a passar pela crise. A pessoa que não tem Jesus, ela faz isso. Ela começa a tomar decisão precipitada, ela começa a magoar pessoas que não tem nada a ver. Ela fica irritada, ela fica com raiva, ela fica mal-humorada. Aí machuca pessoas que não tem nada a ver. Ela começa a sangrar em quem não feriu ela. Fica mais dura de coração. Quando a crise chega. Por isso nós não podemos, nós precisamos realmente buscar em Deus sabedoria emocional, inteligência emocional. Falar, Senhor, conduz a minha vida. Me ajuda. Então, eu trouxe para você o comportamento de quem não tem Jesus, né? Ou seja, a confiança, irmãos, dessas pessoas está nas circunstâncias. E quando elas mudam, as pessoas desmoronam. É igual a pessoa que ela coloca muita fé no que ela já tem, né? Ela está bem, está trabalhando, ganha dinheiro, está bem, né? Aí ela coloca tudo aquilo ali. Já viu aquelas pessoas que às vezes pedem uma bênção, Senhor, abre uma porta de emprego para mim? Aí o Senhor abre. Aí Deus abre uma porta de emprego, aí abençoa. Mas daqui a pouco, a porta de emprego que Deus abriu, vai ser impedimento a pessoa vir para a igreja. A pessoa já não se envolve mais com nada da obra do Senhor. As pessoas fogem, porque o trabalho parece que esgota, o trabalho cansa, o trabalho coisa. Nada disso.
Deus abriu uma porta de emprego para você, glorifica Ele até o final nessa porta e fala: Senhor, muito obrigado, agora eu vou me dedicar mais a Ti. Eu vou usar o tempo que eu tenho, Senhor, e eu vou dedicar na Sua obra. Senhor, eu tenho tanto pouco tempo, mas essas meia hora, essa uma horinha, Senhor, eu vou dedicar ao Teu reino. Quando você começa a fazer isso, irmãos, Deus vai falar assim: olha, esse meu servo, essa minha serva, eles me priorizam de verdade. Eu não posso deixá-los de abençoá-los. Eles já entenderam, já aprenderam. Eu sei que eu posso continuar dando, porque eles não vão me negar. Tem pessoas que às vezes pedem um carro, Senhor. Ah, Senhor, eu queria um carro para poder, Senhor, desfrutar um pouco a minha família. Senhor, que vontade de ter um carro. Pai, eu quero carregar os irmãos para a igreja, eu quero ajudar, eu quero fazer isso, eu quero fazer visita, eu quero fazer... Beleza. Deus dá o carro. E aí acontece muitas vezes, o carro vira, irmãos, sinônimo só de lazer. Não pode ter um feriado, que aquele feriado não vai ser dedicado ao Senhor, vai ser para passear. Agora o que toma a prioridade é os shoppings da vida, é os cinemas, é a coisa que agora eu tenho um carro, agora eu posso, eu tenho liberdade, eu tenho mobilidade, agora eu vou aproveitar a vida. Aí esquece do Senhor. Irmãos, aprenda a lidar com as bênçãos de Deus também. Aprenda a lidar com a sua casa, com aquilo que Deus te dá. Desfrute, mas saiba que o provedor é Deus. Se Ele parar, você vai sofrer. É igual as pessoas que confiam em dinheiro. Quando o dinheiro falta, elas caem em desespero mesmo. Caem em desespero. Né? E partindo para a parte final, eu quero dizer para vocês, irmãos, aqui para vocês, como é o comportamento do cristão em relação à crise. Amém? O cristão, agora eu estou falando para vocês, diretamente para vocês, tá? O cristão enfrenta a crise confiando em Deus, tá? Por quê, pastor? O cristão, ele também sente dor. Não quer dizer que você não vai ter os sintomas de uma crise por ser cristão. Eu falei que o Senhor não vai te livrar da crise, você vai ter os sintomas da crise. Você vai sentir a dor da crise. Você vai ter o choro da crise. Você vai chorar, vai ter o choro da crise. E você também vai até sofrer a crise, mas a diferença é que você sabe que Deus, Ele continua no controle da sua vida. É a diferença. Mesmo no meio da crise, você vai confiar tanto no Senhor que você sabe que Ele está no controle. E você sabe que ela vai ser passageira, que uma hora ela vai passar. E você vai desfrutar das bênçãos de Deus novamente. Porque a crise dá e passa. É igual o exemplo do coração que eu falo para vocês. O que vocês preferem? Quando você fizer, está lá no hospital, exemplo, né? Só exemplo. Está no hospital, tem aquela maquininha que fica assim no coração, ó. Tutu, 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 tutu. Vocês conhecem a maquininha, não conhecem? Fica ali. Aquele altos e baixos, alto, né? Você está embaixo, agora você está em cima. Agora está embaixo e agora está em cima. Está embaixo e está em cima. Isso representa o quê? Para quem está ali sendo monitorado? Que aquela pessoa, ela está viva. Agora, o que vocês preferem? Esse altos e baixos naquele aparelhinho? Ou vocês preferem quando está tudo bonitinho assim, ó? Faz assim, ó. O que vocês preferem? Esse aqui, altos e baixos? Ou esse aqui? Todo mundo prefere esse, né? Porque ele está dizendo que você está vivo. Esse aqui está dizendo que você já morreu. Irmãos, todo cristão, ele vai ter momentos bons e momentos difíceis. Por quê, pastor? Porque é isso que nos conecta a Jesus. Jesus, ele teve um momento difícil dele, mas ele também foi glorificado. Ele está à direita do Pai, ele é rei, ele é vencedor, e vocês também vão vencer. Então pare de ficar desanimado na crise. Levante essa cabeça, meu irmão, e parte para cima, meu Deus. Parte para cima. Vença. Aleluia. Irmãos, o cristão, ele troca o desespero pela oração. E o medo, ele troca pela confiança.
Vai para oração, meu irmão. Se tiver que chorar, chora mesmo. Senhor, eu choro, não tem problema. Mas vai para o Senhor. Não vai para ninguém lá. Ai, meu irmão, a vida está uma droga. Está muito ruim, sabe? Para com isso. Não vai mudar. Não adianta, não vai mudar. Coloca diante de Deus. É claro, você pode ter, às vezes, ter um amigo, né, uma pessoa, um confidente, e fala assim, meu amigo, você pode me ajudar em oração? Ajudar em oração, nem orar por você. Você diz que, irmão, ora por mim. Nem orar por mim. Não vem que você agora, pastor, ora por mim. Eu falo assim, eu vou te ajudar em oração. Eu vou te ajudar em oração. Porque às vezes a pessoa ora por mim, mas ela mesma não quer orar. Acontece ou não acontece? Ora por mim, mas ela mesma não quer orar. Ela quer que a gente ore. Quando a pessoa me pede oração, pastor, ora por mim, eu falo, pode chamar, eu vou orar por você. Mas você também vai orar. Você vai ter a sua experiência. Amém ou amém, queridos? Amém? Aí diz assim, irmãos. Então, se ele troca o desespero pela oração e o medo pela confiança. E terceiro e último, pastor, o que a crise ela produz na minha vida? A crise ela produz na sua vida crescimento espiritual. Ela produz crescimento espiritual. Amém? Pastor, para que então que Deus usa as crises? Primeiro, Ele usa a crise para fortalecer a sua fé. Porque é na crise que você vai buscar oração. Se você é uma pessoa de Deus, é na crise que você vai se aproximar ainda mais. Achegai-vos, pois, a Deus, e Ele se achegará a vós. Então você vai se aproximar. E com isso você vai fortalecer a sua fé. Deus também usa a crise para desenvolver a perseverança em você. Irmãos, tem pessoas que desistem muito fácil das coisas. Começa e desiste, começa e desiste, começa e desiste, começa e desiste. Meu irmão, não tem resultado nunca. Se o Silvio Santos desistisse quando ele vendia bala nas barcas do Rio Niterói, quando ele vendia caneta, quando ele vendia plástico de colocar documento, quando ele fazia o sorteiozinho dele na barca, que ele sorteava, acho que começou sorteando coisinhas na barca, para quem comprasse, ele dava um númerozinho e sorteava. Se ele desistisse, ele não teria sido quem ele foi. Dos maiores empresários do nosso país. Porque ele não desistiu. Ele não parou. Morreu, viveu o máximo de vida, viveu bastante, quase 100 anos, né? Foram 90 e poucos anos que ele viveu o Santos, né? Viveu bastante, desfrutou, morreu. Ele é judeu, não sei como está a vida dele, escondeu, mas ele escondeu. Mas perseverou. E a história de que todos que hoje são milionários desse país, irmãos, quando você vê por trás da história, você vê que foi uma vida de perseverança. De muito desafio, mas perseverança. Então é isso. A crise serve para desenvolver a perseverança. Pastor, para que mais a crise serve? Outra coisa importante. A crise serve para formar o nosso caráter. Formar o meu caráter, formar o seu caráter. Irmãos, tem hora que nós precisamos passar pelo funil de Deus. Às vezes nossa vida está muito oba-oba, sabe? Às vezes nossa vida está muito desajeitada, muito desarrumada, desorganizada. E nós precisamos colocar nossa vida em dia. Em dia. E às vezes a crise, Deus aperta um pouquinho, porque Ele já usou tudo para te chamar a atenção. Já usou outdoor, já usou mensagem no celular, já usou Facebook, já usou várias coisas para chamar a atenção. Você fala assim, olha, para. Coloque sua vida em ordem. Mas aí não coloca, isso acontece? Aí vem as tribulações, para ver se você acorda. Para ver se eu acordo. Para ver se nós acordamos, amém, irmãos? Não é assim ou não é? Né? E a crise, para que serve também, pastor? Para que Deus usa a crise? Para que nós possamos nos aproximar de Deus. Nos aproximar ainda mais dEle. Buscar ainda mais a presença dEle. Né? Se fortalecer nele. Então, para você que é cristão, digo, aquilo que parece derrota, irmãos, pode ser um instrumento de Deus para nos amadurecer. Para amadurecer você. Deixar você mais maduro. Deixar você mais homem, mais mulher. Porque às vezes, irmão, nós somos igual menininhos espirituais. Certa vez Paulo falou assim, olha gente, eu queria tanto trazer para vocês um sermão, sabe, trazer um alimento mais pesado para vocês, um alimento mais forte, né? Porque, irmãos, eu não tenho problema com isso não.
Mas eu sei que tem pastores que têm até medo, às vezes, de falar no altar alguma coisa. Porque, às vezes, as igrejas estão cheias de ofendidinhos. Sabe aquelas pessoas que são cristãos, mas parece que tem alguma matéria da banana, sabe? Quando a banana está muito madura. Sabe? Alguma coisa assim, que qualquer coisinha se dói. Qualquer coisinha se ofendeu. Querido, para com isso. Você é crente ou não é? As palavras mais pesadas, mais fortes, é para nos amadurecer, irmãos. Fazer de nós homens e mulheres de músculo, rígidos, espiritualmente falando, sabe? Fortalecidos em Deus. É para isso. Aí Paulo fala, olha meus irmãos, eu queria trazer um sermão para vocês assim, assim, assim. Mas eu não posso. Eu tenho que ficar trazendo leitinho para vocês, porque a mente de vocês ainda não alcança. Deus quer que nós cresçamos, irmãos. Nós não podemos ser meninos espirituais, crianças espirituais, né? E para encerrar, irmãos, a diferença não é que o cristão ele não passa por crises. A diferença é como ele passa por elas. A diferença não é que o cristão não passa por crises, a diferença é como ele passa por elas. O mundo, ele pergunta, a pessoa que não tem Jesus pergunta, por que isso aconteceu comigo? Essa é a pergunta de quem não tem Jesus. Ai meu Deus, por que isso está acontecendo? Por que eu perdi meu emprego? Por que... A pessoa, ela pergunta isso. Que não está alicerçada, né? Mas o cristão, ele pergunta, Senhor, o que tu queres ensinar por meio desta crise? Qual é o propósito de eu estar passando por isso, Senhor? O que o Senhor tem lá na frente? Porque, irmãos, Deus, ele não age aleatoriamente. Deus não é criança igual a gente. Deus não age por impulso. Tudo de Deus tem um propósito. Então, a crise de Deus na sua vida também tem um propósito. Vocês estão entendendo? A não ser que seja crise por desobediência. Que isso acontece. Eu até, às vezes, faço uma distinção de crise e de prova. Não, de luta e de prova. Eu gosto de fazer essa distinção, né? A pessoa fala, eu estou vendo uma luta, estou na prova. Vou fazer para aqui, os irmãos entenderem melhor. Eu distingo luta o seguinte. Luta, eu acho que é aquilo que a gente busca na nossa própria mão. Vamos supor, tem uma pessoa brigando ali, né? Tá ali naquela coisa, e você vai no meio daquela luta ali, de repente você ganha um soco na cara. Que você tentou separar. Você não tinha nada a ver, tentou separar, isso acontece, pode acontecer, né? E de repente alguém você e pum na sua cara. Você buscou aquilo ali, porque você não tinha nada a ver com aquilo, mas você entrou naquela luta ali, aquela briga, você se acidentou. Beleza. A prova, você está na escola. Para que você seja promovido, para que você passe de série, para que você passe de estágio, você precisa ser o quê? Provado, sim. Você passa por uma prova, você faz uma prova, né? Se você passar, você vai para o próximo estágio. Se você repetir, você fica, sim ou não? Isso é na faculdade ou no colégio. Correto? E na vida espiritual, pastor? O que eu chamo de luta? Luta, eu chamo tudo aquilo que você busca através das suas atitudes. Às vezes nós queremos andar na contramão de Deus. Tomamos decisões precipitadas, né? Não fazemos manutenção da nossa vida espiritual, do nosso casamento, dos nossos relacionamentos, e estamos no meio de uma luta, no meio de uma bagunça baderna. Aí com isso vem as consequências de tudo aquilo que nós estamos fazendo. É luta. As suas ações estão colocando você no meio dessa luta, e a pancada vem de todos os lados, você não sabe o que fazer. Isso é luta. Pastor, e a prova? A prova é aquela que Deus quer te promover. Por quê? Porque você é um homem de oração, você é uma mulher de oração, você é um homem de jejum, você gosta de subir um monte, você ora, você está na igreja, você participa dos cultos, você está com uma vida diante de Deus, busca uma vida reta, mesmo falhando às vezes, mas você, o seu entendimento, o seu interior, quer Deus, você deseja Deus. Aí Deus diz assim, eu tenho que provar o meu servo, eu quero ver se ele vai passar nessa prova, porque eu quero promovê-lo. Eu quero colocar ele em algo melhor. Aí às vezes Deus coloca uma prova, às vezes é uma perseguição. Às vezes é um vizinho que se levanta, você está tudo bem com você, irmão. Você está bem com Deus. É um dos melhores pontos, mas o vento está soprando. E você sabe que você está bem com Deus. Aí você entende, isso é uma prova. E se eu estou sendo provado é porque o Senhor quer me aprovar. E se eu passar nesta prova, eu tenho a certeza que eu vou ser promovido. Eu sei que eu vou ser abençoado.
Estão entendendo, irmãos? Estão vendo que seminário de Deus aqui nessa manhã? É assim que Deus faz. Eu encerro contando mais uma vez o caso do Adonias. O Adonias passou maus momentos, irmãos. Esse rapaz está ali, ó, meu amigo, eu posso falar porque ele já me introduziu, eu falei aqui outras vezes. O Adonias trabalhava numa empresa e ele era o faz tudo daquela empresa, faz tudo mesmo, tudo. Só que Adonias, irmãos, ele não faltava. Adonias, dizimista fiel da igreja. Adonias, às vezes, chegava nessa igreja aqui, treinando os meninos, às vezes saia daqui 2, 3 horas da tarde, ia para casa lá na Piedade, uma época ele estava até sem carro, ele ia andando, às vezes eu levava ele, às vezes ele ia andando, lá na Piedade, para voltar às 6 horas da tarde, já está aqui tocando na igreja. E isso foi anos. E Adonias ganhava um salário muito pequeno em relação ao que ele fazia nessa empresa. Mas sabe o que Deus fez? Deus, ele nunca esquece o seu céu. Deus nunca esquece o céu. Deus pega esse rapaz, mudou a direção dessa empresa. O diretor chama Adonias, conversa com Adonias e pergunta se Adonias queria assumir. Irmãos, Adonias, quase serviço geral, né, Deus? Ia ser sincero, não era? Serviço geral, não é isso? Eu não queria falar, mas não tem para falar, não tem. Não tem nada a ver, né? É coisa legal. Adonias era de serviços gerais dessa empresa. Pegaram Adonias, botaram Adonias lá na Zona Sul, você está agora, né? Qual bairro lá? Está lá no Leblon, liderando uma equipe de quantas pessoas? 15 pessoas embaixo da liderança dele. O salário de Adonias saiu disso para isso. Hoje ele é um dos maiores dizimistas da nossa igreja. Era auxiliar de serviço geral. Os irmãos estão entendendo? A diferença que é de você realmente, irmão, se comprometer com Deus, você não vai perder nada, você só vai ganhar, gente. Então não sejam teimosos, não vamos ser teimosos. Pastor Gilmar, não seja teimoso, irmão, não seja teimoso. Pastor Sérgio, não seja teimosa. Mônica, não seja teimosa. Pastor Anjo, pastor... Bom, irmão, não vamos ser teimosos. Vamos confiar nesse Deus que nós servimos. Amém, queridos? Então venha ao altar do Senhor, vamos orar por você. Venha aplaudindo a Jesus, irmãos. Glória a Deus, venha para o Senhor.